Você já se sentiu como um equilibrista, tentando manter inúmeras bolas no ar, cada uma representando as expectativas de outras pessoas. A família esperando um certo caminho profissional, amigos projetando seus próprios sonhos em você, a sociedade ditando o que é sucesso. E você, no meio disso tudo, se sentindo cada vez menor, mais exausto, mais distante de si mesmo. Aquele nó na garganta que surge quando te perguntam o que você realmente quer, e a resposta parece um sussurro abafado por um turbilhão de deverias. Essa sensação de estar vivendo uma vida que não é sua, de estar representando um papel que não te cabe, é mais comum do que imaginamos. É como usar um sapato apertado, bonito talvez, mas que a cada passo causa uma dor lancinante. E por mais que tentemos nos convencer de que é só um pouco, a verdade é que essa dor constante vai minando nossa energia, nossa alegria, nossa própria essência. A gente se acostuma a ela, aprende a conviver com o desconforto, mas no fundo sabe que algo precisa mudar. Talvez você já tenha chegado no seu limite. Aquele momento de chega, quando a pressão se torna insuportável, quando o peso das expectativas alheias te esmaga. Um grito silencioso que ecoa dentro de você, clamando por liberdade, por autenticidade, por uma vida que realmente valha a pena ser vivida. Não um vale a pena medido em aprovação social, em bens materiais, em status, mas um vale a pena que ressoa com a sua alma, que te faz vibrar, que te preenche de dentro para fora. E esse chega não precisa ser um evento dramático, uma explosão de raiva ou uma mudança radical da noite para o dia. Às vezes, ele se manifesta como um cansaço profundo, uma apatia inexplicável, uma sensação de vazio que te acompanha em todos os momentos. É o seu corpo, sua mente, sua alma te dizendo que você precisa parar, respirar e se reconectar consigo mesmo. Que você precisa se libertar das amarras que te prendem a um passado que não te serve mais, a um futuro que não te pertence. Este é o convite para uma jornada. Uma jornada de autodescoberta, de coragem, de transformação. Uma jornada que te levará a romper com o velho, a abraçar o desconhecido, a desenterrar a sua verdadeira essência. Não será fácil, haverá momentos de dúvida, de medo, de dor. Mas no final, a recompensa será inestimável. A liberdade de ser você mesmo, a alegria de viver uma vida autêntica, o amor próprio que te sustentará em todos os momentos. Prepare-se para mergulhar em si mesmo, para enfrentar seus medos, para abraçar sua sombra. Prepare-se para florescer. A individuação, conforme conceituada por Carl Jung, transcende a mera aquisição de autoconhecimento. É, na verdade, um processo alquímico interno, onde a psique se transmuta, integrando consciente e inconsciente para alcançar a totalidade. Imagine a psique como um vasto continente, do qual apenas uma pequena porção é iluminada pela luz da consciência. A individuação é a exploração corajosa das regiões sombrias, a cartografia das áreas inexploradas, a reconciliação com os habitantes negligenciados desse território interno. Não se trata de se tornar perfeito, mas de se tornar completo. Mas por que essa jornada é tão árdua? Por que resistimos tanto a essa chamada para a autenticidade? A resposta reside, em grande parte, na influência da nossa sombra psicológica. A sombra, em termos junguianos, é o repositório de todos os aspectos de nós mesmos que rejeitamos, negamos ou reprimimos. São as características que consideramos inaceitáveis, as emoções que nos envergonham, os impulsos que tememos. Frequentemente, projetamos esses aspectos indesejados nos outros, criticando neles o que não conseguimos admitir em nós mesmos. Ora, essa projeção serve como uma defesa, um mecanismo para manter a ilusão de um eu idealizado, purificado de qualquer imperfeição. No entanto, essa repressão constante gera uma tensão psíquica imensa. A sombra, como uma panela de pressão, acumula energia até que inevitavelmente explode, manifestando-se em comportamentos autodestrutivos, relacionamentos tóxicos ou crises existenciais. É como tentar conter a maré com as mãos. A força da natureza sempre prevalecerá. Ademais,
Dizer chega às expectativas externas significa muitas vezes confrontar a sombra de nossos pais, a herança de padrões familiares disfuncionais. Fomos condicionados a acreditar que certas escolhas são certas e outras erradas, que certas emoções são boas e outras ruins. Romper com essa programação ancestral exige coragem, a audácia de questionar as verdades que nos foram impostas, a disposição de trilhar um caminho diferente, mesmo que isso signifique desapontar aqueles que amamos. Além disso, a sombra se alimenta do medo. Medo do julgamento, medo da rejeição, medo do fracasso, medo do desconhecido. Ela sussurra em nossos ouvidos, nos convencendo de que somos incapazes, indignos, que não merecemos ser felizes. Para integrar a sombra, é preciso aprender a reconhecer essas vozes sabotadoras, a questionar suas premissas, a desafiar suas limitações. É um processo de autoaceitação radical, de acolhimento incondicional de todas as partes de nós mesmos, inclusive aquelas que preferiríamos esconder. Ao entrelaçarmos os fios que até agora tecemos, percebemos que a jornada em direção à individuação não é uma mera busca por autoconhecimento, mas sim uma metamorfose profunda, uma alquimia da alma. É como se estivéssemos navegando em um mar revolto, onde as ondas das expectativas alheias e os ventos da nossa própria sombra nos impulsionam em direções opostas. A cada braçada, lutamos para manter a cabeça acima da água, para não nos afogarmos em um oceano de deverias e não podes. Contudo, essa luta incessante, por mais exaustiva que seja, carrega em si o potencial para uma transformação radical. É na confrontação com as nossas limitações, com os nossos medos, com as nossas próprias sombras, que encontramos a força para nos libertarmos das amarras que nos prendem. É no momento em que dizemos chega ao peso das expectativas externas que abrimos espaço para a voz da nossa própria autenticidade. Refletindo sobre essa jornada até aqui, torna-se evidente que o processo de individuação não é linear, nem tampouco isento de turbulências. É um caminho sinuoso, repleto de altos e baixos, de momentos de clareza e de momentos de dúvida. É como escalar uma montanha íngreme. A cada passo enfrentamos novos desafios, novas dificuldades, mas também vislumbramos novas perspectivas, novas paisagens. E tal como um escultor que lapida uma pedra bruta, desbastando o excesso para revelar a beleza oculta, o processo de individuação nos convida a remover as camadas de condicionamento, as máscaras que usamos para nos protegermos do mundo, para revelarmos a nossa verdadeira essência. Não se trata de nos tornarmos perfeitos, mas sim de nos tornarmos inteiros, de abraçarmos todas as partes de nós mesmos, inclusive aquelas que preferiríamos esconder. Nesse sentido, a individuação se apresenta como um convite à coragem, à ousadia de nos confrontarmos com a nossa própria vulnerabilidade, de nos permitirmos sentir a dor, a tristeza, o medo, sem nos julgarmos ou nos condenarmos. É na aceitação incondicional de nós mesmos, com todas as nossas imperfeições, que encontramos a força para nos libertarmos do peso do passado e para construirmos um futuro que ressoe com a nossa alma. Assim, à medida que nos aproximamos do desfecho desta reflexão, vislumbramos um horizonte de possibilidades, um futuro onde a autenticidade, a liberdade e o amor próprio se tornam os pilares da nossa existência. Um futuro onde deixamos de ser equilibristas tentando agradar a todos e nos tornamos artistas, criando a nossa própria obra-prima, a nossa própria vida. Chegamos então a um ponto crucial da nossa jornada. Um ponto onde a teoria se encontra com a prática, onde a reflexão se transforma em ação, onde a promessa de uma vida autêntica se torna uma realidade tangível. Abandonamos a segurança do conhecido, a familiaridade das expectativas alheias, para nos aventurarmos em um território inexplorado, o território do nosso próprio ser. E nesse território, encontramos um tesouro inestimável, a liberdade de sermos quem realmente somos, sem máscaras, sem disfarces, sem a necessidade de agradar a ninguém além de nós mesmos. Mas essa liberdade, como toda grande conquista,
exige um preço. Exige coragem para enfrentar os nossos medos, para confrontar a nossa sombra, para romper com os padrões que nos aprisionam. Exige paciência e autocompaixão para lidar com as inevitáveis recaídas, com os momentos de dúvida, com a sensação de que estamos perdidos em um labirinto sem saída. E, acima de tudo, exige a crença inabalável de que somos capazes de transformar a nossa vida, de nos libertarmos do peso do passado e de construirmos um futuro que ressoe com a nossa alma. A jornada da individuação não é uma corrida de velocidade, mas sim uma maratona. Não se trata de chegar a um destino final, mas sim de apreciar cada passo do caminho, de aprender com cada obstáculo, de celebrar cada pequena vitória. É um processo contínuo de autodescoberta, de crescimento e de transformação que nos acompanha ao longo de toda a vida. E ao longo desse processo, descobrimos que a verdadeira felicidade não reside na busca por prazeres efêmeros ou na aprovação alheia, mas sim na conexão profunda com o nosso próprio ser, na aceitação incondicional de nós mesmos e na expressão autêntica da nossa essência. Portanto, inspire fundo, abrace a sua vulnerabilidade e dê o próximo passo. Não importa o quão pequeno ele seja, o importante é seguir em frente, com coragem, com fé e com a certeza de que você é capaz de criar a vida que sempre sonhou. Lembre-se, a verdadeira prática começa agora. O momento de se libertar das amarras do passado, de abraçar a sua autenticidade e de viver uma vida plena e significativa é agora. E você, com toda a sua força, com toda a sua beleza e com toda a sua singularidade, está pronto para essa jornada. Acredite em si mesmo e voe.